pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. Chegamos à nossa aula 2 do projeto Santinhas de Amor e Devoção, volume 3. E na aula de hoje vamos aprender a confecção da Santa Dulce. Se você não assistiu a aula 1, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, juntamente com as informações para que você possa adquirir a sua apostila. E não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e também conhecer os nossos cursos gratuitos. Então agora chega de papiar, bora filtrar e aproveite bastante essa aula, hein? Vambora! Para essa santinha eu já adiantei aqui a dublagem da cruz, tá? Que é o mesmo formato de dublagem que eu fiz lá no ostensório. Porém, no ostensório eu deixei 4 camadas ali na perninha, aqui na cruz são 3 camadinhas de feltro. Vou colar ali uma meia pérola no centro da peça para dar um acabamento, né, bonito aí. Eu tô usando essa colinha que eu gosto bastante para colar pedraria. E vamos aqui fazer o detalhezinho dourado. Eu também já mostrei esse detalhe lá na primeira aula, mas vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês. É só ir aplicando o relevo, ó, nas pontinhas ali da nossa cruz, e a gente aplica tanto na parte da frente quanto nas laterais. Na parte de trás não precisa aplicar, tá bom? Agora é só esperar secar. Então, aqui eu já dublei também a parte do medalhão, tá? Com 2 camadinhas de feltro. Essa dublagem aqui é a mesma que a gente faz ali na aura, que eu mostrei para vocês na aula 1. E aqui eu já adiantei a aura porque a gente já viu a montagem. Para o medalhão, eu vou utilizar esse fio acetinado aqui, tá? Mas antes de seguir com ele, eu vou aplicar aqui o relevo agora dourado para dar um efeito nesse medalhão, tá certo? Então, aqui eu vou espalhar uma quantidade generosa desse relevo ali na parte de cima e vou vir, ó, preenchendo ele todinho para deixar ele bem prateado. E depois eu venho espalhando ali com o dedo mesmo para deixar ele bem uniforme, tá? O efeito fica bem bonito depois que seca. Então, aqui apliquei em toda a parte da frente, depois que secar, você vem aplicando nas laterais também, tá? Não precisa aplicar na parte de trás. Então, aqui o corpinho é do mesmo jeito que eu já mostrei para vocês na aula 1. A gola também se repete. Aqui eu já juntei a parte da túnica, já fiz a costura do ponto caseado. E agora eu vou colar esse detalhezinho aqui que ele tem, tá bom? A princípio, vamos colar somente essa parte de cima e depois seguimos aqui com a montagem. Eu vou adiantar os processos aqui que nós já vimos lá na aula 1, que são exatamente processos que se repetem, tá bom? Então, é só você assistir a aula 1 lá se você não assistiu. Aqui o véu é a mesma montagem que a gente também viu lá na aula 1. E o bracinho aqui é um bracinho mais simples. Eu fiz o ponto caseado ali da parte de cima, parei ali na mãozinha para poder fazer o enchimento tanto da mãozinha quanto do dedinho. E depois vou seguir aqui com ponto caseado, deixar a abertura na parte de cima para poder finalizar o enchimento desse bracinho. Vou mostrar um pouquinho aqui do processo, só caso fique alguma dúvida, tá bom? E depois de preencher, é só arrematar essa peça, como eu já mostrei para vocês lá na aula 1, tá certo? Então, já tô com o bracinho aqui adiantado. A forma de aplicação da manga é a mesma que eu mostrei para vocês na aula 1, só muda aqui o formato. Então, eu fiz o ponto caseado até a parte de cima ali, parei, encaixei o bracinho dentro da manga e vou seguir aqui com ponto caseado. Não tem necessidade de aplicar cola, tá bom? Aqui, ó, para o arremate, eu vou mostrar para vocês, eu dou mais um ponto em cima do último pontinho que eu fiz e na hora de puxar a linha, só tome cuidado para não entortar ali essa pontinha, tá? Entro com a agulha pela parte de trás da costura, saio à frente e depois corto a linha ali bem rente ao feltro. Então, os bracinhos vão ficar dessa forma aqui. Eu vou adiantar, então, alguns processos e volto aqui para a gente continuar. Vamos dar seguimento aqui na nossa santinha, então, tá? Agora sim, eu vou acertar esse detalhe azul aqui e já vou colar para que ele fique melhor posicionado. Então, eu venho aplicando um pouquinho de cola ali na túnica e posiciono ele, ó, tá? Que aí ele já vai ficar bem retinho. A mesma coisa ali na parte de trás. Lembrando que a túnica já está com aquela colagenzinha que eu mostrei para vocês lá na aula 1. Vamos aplicar aqui o bracinho, levantando a golinha aqui para dar espaço. Vamos posicionar os bracinhos, depois a gente vai finalizar a costura no final, a colagem no final, né? Como eu já expliquei para vocês lá na aula 1.
Então, fazemos essa pré-colagem aqui com o bracinho bem soltinho. E depois que a cola secar bem aqui, a gente já pode descer a gola da nossa santinha, dar aquela ajustada, puxa bem, tá? E aqui já vamos colar a cruz, tá? Veja sempre a posição da peça antes de aplicar a cola, para que você consiga aplicar a cola no local exato. Então, aqui eu vou dar um pinguinho de cola ali na voltinha da mãozinha, encaixar a cruz e pressionar até a cola secar totalmente, tá bom? Então, aqui eu quero que essa mãozinha oposta, ela fique um pouquinho mais junta aqui da cruz. Por isso que é importante a gente deixar o bracinho solto ali no início, tá? Pra gente fazer esses ajustes aqui depois. Então, aqui eu já colei um dos bracinhos, agora eu vou ajustar o outro na posição que eu quero que ele fique e já vou aplicando a cola. Aqui eu vou aplicar um pinguinho de cola ali no pezinho da cruz para segurar ela no lugar. E agora sim eu vou posicionar o bracinho oposto e vou aplicar a cola para que ele fique aqui na posição que eu quero, tá? Que é um pouquinho mais juntinho aqui dessa cruz. E vai sempre pressionando bem até a cola secar totalmente. Depois de achar aqui a posição dos bracinhos, a gente ajusta bem aqui a gola e agora sim vamos colar essa golinha no lugar para ela não sair. Então, começo aplicando a cola na parte da frente, depois também na parte de trás, e aqui eu vou aplicar também um pouquinho aqui, ó, embaixo dos bracinhos, só para garantir que vai ficar tudo aqui no lugar mesmo e não vai sair, tá bom? Vamos seguir aqui agora fazendo o medalhão. Eu recortei aqui um pedacinho desse fio acetinado, nesse tamanho que eu tô mostrando para vocês aí na tela. Vamos colar ele na parte de trás ali do nosso medalhão, né, que a gente fez, agora já tá com a parte prateada bem sequinha. Aqui eu vou usar um pouquinho dessa cola para prender primeiro ali o fio acetinado na parte de trás do medalhão. E depois eu venho com a cola quente para colar esse detalhe ali já na nossa santinha. Então, colhe ele bem centralizado ali, ó, para ficar bem certinho. Joga ali as pontinhas do nosso fio lá para trás e deixa tudo bem alinhado. Já aqui na parte de trás, ó, a gente vai dar aqui os nozinhos para segurar esse fio aqui no lugar. Eu dei aqui um nozinho, na verdade, e vou trabalhar o restante aqui com a cola quente, tá? Bastante quantidade de cola quente para segurar aí ele no lugar, tá certo? Aplica a cola, espera ela secar ali direitinho e depois só recorta ali o excesso do fio que sobrar na parte de trás, tá bom? Finalizada essa parte aqui, gente, agora eu vou repetir os mesmos processos que nós já vimos lá na nossa aula 1, na aula da Santa Clara. Aqui eles vão se repetir igualzinho que a gente viu lá, tá bom? Aqui eu usei a linha de costura comum preta para fazer os cílios e sobrancelha e na Santa Clara eu usei marrom, foi essa só a diferença aqui, tá bom? Com isso concluímos aí a nossa aula e eu espero que vocês tenham gostado da nossa santinha. Finalizamos a nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!